queria falar sobre o Transferban. Que você me ajudasse a tirar essa minha dúvida. O Corinthians tem uma grana para pagar de Transferban. O que o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians não tem dinheiro pra nada, certo? O Corinthians não tem dinheiro pra nada. Eu vou complementar, vai. Se o Corinthians não conseguir pagar vira o ano, o Transferban continua, certo? Continua ali com essa pendência junto à FIFA. Se o Corinthians não tiver dinheiro para pagar o Transferban, não só ele não pode contratar jogador, como ele pode ser rebaixado, perder ponto. Quais são as punições, as penalidades que o Corinthians pode ter? Só complementando, você, Cascone, aí eu sou obrigado a te colocar no pagode aí, porque você fez parte do início da gestão do Augusto Melo, e o Augusto Melo fez Mas eu não sei se você estava especificamente nessa segunda maior janela. Acho que aí acho que já não era mais você. Acho que talvez era o Pantaleão. Foi feita a maior janela de contratações da história do Corinthians, com valores absurdos, e não pagou ninguém. Enfim, você se sente também responsável? Então vamos lá. Primeira coisa, em relação ao Transferban. Sim. Né? O Transferban, realmente, ele precisa ser pago. A gente precisa sair dessa situação. O principal problema hoje chama-se Félix Torres, né? Pelo que eu entendi, o que eu ouvi dizer, né, até pela imprensa, é que a situação do Rojas estava sendo negociada, um parcelamento, então não era o maior problema do Transferban, mas sim a situação do clube, o ex-clube do Félix Torres. Então esse é um ponto fundamental para nós aí. Eu acho que a diretoria está tentando trabalhar nesse sentido, né, para tentar solucionar essa questão. Né? É o Santos Laguna, não me do lembro México. qual que é o Santos Laguna do México. Então esse é um ponto. Então pode acontecer, depois eu ver as punições futuras, podem acontecer. O que pode acontecer? Na verdade, depois, o Corinthians vai resolver de um jeito, no meu entendimento, vai se arrumar um jeito de resolver o pagamento do Santos Laguna, porque não tem como virar o ano depois sem poder contratar ou vender. O Corinthians precisa disso. O Corinthians contratou 2 jogadores nos últimos 2 anos. Sim. Se não me engano. Não, tudo bem, o Corinthians vai conseguir, mas até uma dúvida que eu tenho mesmo. Quais são as punições que o clube sofre se ele continuar com o Transferban, se virar o ano com o Transferban? Pode acontecer perda de pontos, rebaixamento na sequência. Não é automático agora virando o ano. Não é isso. Não. Aí no primeiro momento não. Vai continuar com a proibição de contratar e de vender. Imagine só o Corinthians... Não podendo contratar ninguém. E nem vender, porque o Corinthians precisa de receita. Precisa vender alguns atletas, né? Então você forma e faz o quê com os atletas? Você não vende, fica ali? Então realmente é um problema, né? E alguns atletas, inclusive, que não estão performando, que talvez você não vai vender pelo valor que você comprou, mas você vai recuperar uma parte do investimento que você fez. Então você tem que aproveitar e tentar vender atletas, mesmo por um valor menor que você pagou. Então você precisa resolver essa questão do Transferban. Eu tenho certeza que a diretoria está correndo para resolver isso, está no radar dela, porque ele é fundamental para a gente virar o ano, ainda mais do calendário de 26, que é bastante ruim. O brasileiro começa dia 28 de janeiro. Então não tem muito tempo, tomar cuidado, tem uma situação, se você não reforça o time, tem um problema do rebaixamento em 2026, a gente tem que sair dessa situação. Nós não terminamos bem no campeonato, foi muito ruim. Então esse é o ponto. Eu entrei na diretoria em fevereiro de 24, no cargo de secretário-geral. O secretário-geral não tinha as mesmas funções que o Adriano tinha na gestão do Willio, né? Houve um esvaziamento das funções do secretário-geral, de fato. O Adriano mandava muito. Né? Então eu acabei ficando ali de forma lateral. O futebol quem cuidava era o Rubão, né, diretamente. Foi ele que acabou fazendo a primeira janela. Então, Rubão, hein? Erros e acertos. O Garro foi um acerto. Depois acabou com a situação de saúde dele, realmente, aí, né, médica, que é uma preocupação que a gente tem. Mas o Garro foi um grande acerto. Foi mesmo. Ajudou bastante, jogador de qualidade. Errou em outras e faz parte do futebol, como eu disse. Cada um... Desculpa te cortar, Cascone, mas nessa nossa resenha. O Félix Torres entra nisso que você falou. Tudo bem que a gente está se ferrando por causa dele, mas ele é o zagueiro da seleção equatoriana. Aí, de fato, eu concordo com você. Foi o que eu te falei. Foi um erro. Agora, o Luan não foi. Tá. Só para lembrar, o Félix Torres colocou o Messi no bolso uma vez. Não sei se você lembra no jogo com a não sei o que acontece. E marcou bem o Vini Júnior. A camisa também. pressiona esse Zé Ruela, porque não é possível. E ele é um cara trabalhador. Ele não é um cara, pelo que eu conheci, que eu vi, venci ele, é um cara trabalhador. Não é um cara que não trabalha. Mas eu não sei o que aconteceu com o Corinthians. Acho que aí, vamos ser sinceros, nosso ambiente é impressionante. Como ele é
nocivo para os atletas, Tóxico. né? Tóxico, né? E aí acaba afetando. E tem muitos atletas que podiam desempenhar no Corinthians, não desempenham por causa disso, né? E ficam em altos e baixos, né? Então, acho que o Félix foi uma aposta que tinha lastro, né? A discussão é só o valor que pagou ou não, é um outro debate, mas tinha lastro para que ele fosse contratado. Né? De Copa do Mundo, tinha uma experiência, você precisava reforçar a zaga do clube naquele momento. Nós temos que lembrar que 31 de dezembro de 23 não tínhamos um elenco. Né? Isso é um ponto bastante importante. Um elenco envelhecido, com história, Renato Augusto, Gil, Fagner, Fábio Santos, jogadores com uma grande história no clube, Paulinho, Juliano, mas que infelizmente se teve uma perda de produtividade que é natural. O Renato em 25, quando sofreu para jogar no Fluminense, quase nem jogou. Vimos, né? Então, realmente, só para ver qual que era a situação de fato ali. Então, você tinha um problema de elenco, houve uma contratação ali, saiu as compras ali imediatamente. E depois disso, quando você chegou na janela de julho, você teve um problema muito sério. O time estava quase na zona de rebaixamento, né, Cascão? Então, você olhava para a base, você tinha dificuldades de subir atletas. Planejaram mal, né? Mas aí, veja só, o planejamento da base é de 2023 para trás, né?